Muito bom dia, meus amados irmãos em Cristo Jesus, ou se você vai assistir depois, boa tarde ou boa noite. Bem-vindos à nossa reunião de oração. Uma semana de primeira não começa na segunda, começa hoje. E no nosso caso aqui, domingo, dia 8 de fevereiro. Graças a Deus por isso. 8 de fevereiro de 2026, né? Vamos dar início aqui ao nosso tempo. Uberlândia, céu parcialmente nublado ou bem nublado, mas um clima muito agradável. Provavelmente mais tarde teremos chuva, como temos acompanhado aí nos últimos dias do nosso verão tropical, né? O pessoal vai chegando aos poucos. Quem tiver que vir, somos apenas 7 aqui nesse momento, mas nós já vamos começar aqui. Vamos orar? Graças te damos, Senhor, por essa manhã de domingo, Pai. Pelo bom privilégio que nós temos de estarmos aqui, de ocuparmos o lugar de oração, Deus, o lugar que tem sido tão precioso para nós, o lugar que tem nos mobilizado a te conhecer mais, a nos conhecer mais na medida que a tua palavra nos encontra, e ao mesmo tempo aí respondendo ao Senhor com piedade, como nós falamos um pouco ontem ali no discipulado, Deus. Uma reverência ao Senhor, uma vida santa e íntegra e uma espiritualidade prática, Deus, e o desejo de vir aqui orar, de buscar o Senhor, Pai. Isso é uma vida piedosa segundo a tua palavra, Senhor. Então, como Paulo fala a Timóteo, Pai, eu quero afirmar nos meus irmãos da minha vida, Senhor, que esse desejo genuíno, Pai, de viver uma vida piedosa, ele permaneça, ele cresça, Senhor, ele seja uma prioridade para nós, Pai. Porque a piedade, ela é de grande aproveito para a nossa trajetória aqui nessa terra. Como Paulo vai dizer, o exercício físico ele é bom, ele ajuda, mas a piedade é muito melhor, Senhor. Ela tem um lugar soberano. Então, Senhor, ajude-nos a sermos piedosos nesse sentido, entendendo que piedade é essa dinâmica, né, de adorar o Senhor com as nossas vidas, essa dinâmica que envolve santidade, Senhor, que envolve aborrecer o mal, que envolve amar a luz mais do que as trevas, e ao mesmo tempo colocar em prática uma espiritualidade genuína, buscando a palavra, orando ao Senhor, tendo um alinhamento das nossas vidas contigo. Obrigado, Senhor, porque o Senhor não tem deixado faltar revelação a nós, Pai. É tão precioso isso. Palavras, a manifestação do Senhor pelos nossos irmãos, né? Oportunidades na nossa igreja, na nossa comunidade, pequena comunidade, para que a gente possa nos conectar contigo, Senhor. Por isso, muito obrigado. Nessa manhã eu te agradeço, junto com os meus irmãos. Que boa oportunidade nós temos, Senhor. Ajude-nos a reconhecer cada uma dessas oportunidades. Ajude-nos, Senhor, a assimilar e a responder de forma positiva, de forma que possa traduzir o nosso desejo, a nossa vontade de estar com o Senhor, estar com o Senhor, Deus. Ajude-nos, Pai, porque é o que nós precisamos, mesmo que às vezes não seja o que nós queremos ou queiramos ali para o momento, mas é o que nós precisamos, Senhor. Por isso, humildemente eu te peço, Senhor, ajude-nos numa constância com o Senhor, nesse relacionamento, nessa aproximação, Senhor. Isso naturalmente vai gerando maturidade de fé. Isso naturalmente vai nos fazendo conhecer o Senhor e conhecendo a verdade nos liberta de nós mesmos, Senhor. Então, essa é a minha oração, junto com os meus irmãos, essa manhã de domingo, Pai. O dia do Senhor, o dia onde nós podemos ter como única prioridade, no nosso caso aqui das manhãs, ir à igreja e viver esse momento de congregar, de estarmos uns com os outros, Senhor.
Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, porque tem sido dia a dia um grande privilégio discernir no Senhor cada uma dessas revelações. Obrigado, Pai, porque a nossa vida só tem sentido. O sentido das nossas vidas é o Senhor. O sentido prático das nossas vidas é cultivar um relacionamento contigo. Qualquer coisa fora disso, Senhor, é um detalhe, é supérfluo, Pai. Então quero afirmar mais uma vez com os meus irmãos: o Senhor é o significado, o Senhor é a razão, o único propósito absoluto. Todos os outros propósitos, eles são voláteis, eles são até descartáveis, por que não? Mas o Senhor não é descartável, Senhor. O Senhor não é secundário. O Senhor não deve ser um anexo, Pai. Mesmo que às vezes a nossa cegueira a gente faça isso. Então nos perdoe, Senhor, mas desenvolva em nós um senso maduro de entendimento de que o Senhor não é um supérfluo, Pai. De que o Senhor não é um anexo. Que o relacionamento contigo, a vida de oração, Senhor, a nossa boa apropriação desse lugar relacional deve nos mobilizar como uma necessidade de sobrevivência, Senhor. Ô Pai, Espírito Santo de Deus, ajude-nos a reconhecer que estar com o Senhor é uma necessidade de sobrevivência que nós temos num mundo tão caído, tão desprovido de virtude, de verdade, de luz. A única coisa que pode nos dar esperança é o Senhor. Então, o Senhor é a nossa sobrevivência. Que a gente alcance isso dia a dia, Pai. Junto com os meus irmãos aqui nessa manhã também, reconhecemos que não sabemos orar como convém. Conhecemos que até para habitar esse lugar aqui, Deus, tua presença é indispensável para nos ensinar, para nos mobilizar, para nos orientar, Senhor. Então, vem sobre nós, Pai. Vem sobre nós e ajuda-nos mais uma vez nessa manhã. Pela fé, nós te agradecemos, Pai, por tudo que o Senhor vai fazer e falar, no nome de Jesus. Amém. 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 Amém, Amém. amados irmãos. Amém. Glória a Deus. Vamos nessa manhã, deixa eu ver aqui. É... Ô, meu amigo Mister Frank, eu não sei se você consegue, como é que tá aí? Se você conseguir, você me sinaliza aí sua liberaçãozinha de Posso? microfone. Posso Ah, sim? ô, beleza. Você descansou, Frank? Ontem você estava cansado, né, amigão? Mas você descansou? Foi, Não tá suficiente ainda não, mas deu um renovo, né? Vamos descansando aos poucos, foi. né? Mas descansa, é isso aí. Frank, vamos começar orando por uma expressão que é muito bíblica, inclusive nós vamos pegar nisso aqui hoje, né? Que é a nossa vida como um testemunho, né? Como isso é importante para a gente entender o que é o reino de Deus. Paulo Júnior tem falado bastante isso de uma perspectiva tão diferente, pelo menos do que eu estava acostumado, né? Que é a nossa vida como um testemunho entregue ao outro. Nós entregarmos testemunho. A nossa vida, as nossas escolhas, a nossa forma de ser uns com os outros, né? Como um testemunho vivo daquilo que é Deus, né? Então vamos orar com você para que a gente vá descobrindo isso, para que a gente assimile isso, né? É, eu fui entender isso melhor essa semana, só contar isso aqui rapidamente, irmãos. Eu atendi uma pessoa uns 3 anos atrás, e era um caso de violência doméstica, violência de gênero, né, que chama hoje. Aí essa semana eu recebi uma intimação para ser testemunho, para testemunhar dessa paciente que está processando o marido dela por conta de violência, né? Eu e a dona Bruna Magalhães pegamos esse caso aí. Bom, mas fato é que o testemunho vai ser, nós vamos ter que estar lá para falar daquele que a gente viu, que a gente ouviu, né? Nós vamos ter que traduzir isso com muita verdade, com muita integridade, né? E eu fiquei pensando nesse recorte aqui,
E aí desloco para aquilo que a gente vai orar agora com você, Frank. Que a nossa vida entregue o que a gente tem falado com Deus, o que a gente tem ouvido de Deus, o que a gente tem conhecido de Deus, que a nossa vida entregue para o outro sempre. E o que Deus colocar no seu coração, meu irmão, vamos lá. Amém. Ó Senhor, graças te damos, Pai, por mais esse dia, essa manhã tão preciosa, tão maravilhosa, tão já cheia de graça, cheia de misericórdia renovada nas nossas vidas, Senhor. Obrigado, Pai querido, porque se não fosse a tua bondade, nós não estaríamos aqui, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado pela vida de cada irmão que está aqui, Pai. Obrigado por cada coração, cada família. Muito obrigado, Senhor. Enquanto Saulinho falar, Senhor, nos ajude, Senhor. Meu querido Frank, tá falhando muito. A gente não tá conseguindo te ouvir, Frank. Ajude. Alinhar, talvez viram que bem melhor é, bem-aventurado é. Mais felizes. Voltou? Estão me É, ouvindo? agora nesse finalzinho você falou voltou e voltou. Mas pode concluir, Frank, pode concluir. É, tá bom. Que bem-aventurados são, Senhor, aqueles que não viram e creram. Então, obrigado, porque Pai nos envia como irmãos, como amigos, a sermos cartas vivas, a sermos pessoas que vivem o Evangelho de fato e de verdade, Pai, no nome de Jesus. Nos ajude a testemunhar o Senhor para os nossos irmãos dentro da nossa casa, para a nossa família, onde quer que estejamos. Que possamos ser essas testemunhas do Senhor, Pai, porque nós pertencemos a um outro rei, somos de um outro reino, Pai, e temos uma outra forma de pensar e de viver. Nos ajude, Senhor, a viver isso. Essa é a minha oração, no nome de Jesus, amém. Amém. Amém, Mr. Frank, obrigado. Amém, tá tranquilo, né? Irmãos, tem dia aqui que a oração, a gente acompanha ela e deixa o espírito soprar, né? Quando começa a falhar as nossas conexões, né? É isso aí, tá tudo ótimo, Frank. Segue a vida, meu filho. Deus te abençoe. Amém, irmãos. Sirlei, se prepara aí agora, por favor. Sirlei, pai, né? Nós vamos orar com você. Mas ontem nós tivemos um tempo muito singular, irmãos. Eu fiquei até agora, assim, digerindo um pouco, né? Às vezes eu paro e vou ver aquela foto, nossa. Porque nós nos reunimos, irmãos, um grupo de pessoas que nesse ano tem ocupado alguma função mais ativa na igreja, aquilo que nós chamamos de liderança, né? No reino de Deus, irmãos, a gente falava disso ontem, vamos sempre traduzir isso. Liderança não é sinônimo de status, de hierarquia ou de mandar nas pessoas. Isso não é o reino de Deus. Jesus vai ser muito claro e categórico nisso. No reino de Deus, liderança não é uma expressão de reconhecimento, como o pastor Marcos falou ontem, de um jeito assim. Falei, meu Deus, a melhor forma de terminar a reunião foi o que ele trouxe ontem para nós ali, né? A gente entendeu que se nós estamos esperando algum reconhecimento de homens aqui nessa terra, nós estamos redondamente enganados naquilo que é liderança na igreja, né? Mas liderança como expressão de servir, de dar a nossa vida. E ontem a gente falava disso, nós meditávamos nisso, nós orávamos por isso uns com os outros, né? Nos ocupando aí desse lugar. E você, Sirlei, que ocupa esse símbolo de um ancião, né? De alguém que tem, talvez não, né? O maior tempo em igreja.
E em liderança, naturalmente, né? Como presbítero e tal. Foi tão edificante, Sirlei, ver você ali ontem. Eu quero só dar esse testemunho aqui, né? Como aluno aprendendo, Sirlei. Eu te olhava, não te olhava como meu sogro, ou o fato de você ser um magistrado, né? O ter sido. Claro que isso tudo te compõe, né? Isso todo lugar que você tem. Mas a sua postura corporal, o seu olhar de alguém que estava aprendendo, mesmo com 77 anos de vida e mesmo com tantos anos de liderança, né? E assimilando. É isso, Sirlei. Você é um exemplo para nós. Você é um exemplo para a nossa igreja, né? Em muitos sentidos e também como liderança, que quer aprender mais ainda para servir e continuar dando a sua vida. Então, Sirlei, já que você está com essa autoridade divina dos céus mesmo, né? Ore por aquele grupo de irmãos que estava lá ontem, né? Que é o grupo que o Senhor levantou para esse ano. O ano que vem pode ser outro grupo, enfim, mas esse ano é aquele grupo ali, né? Como a gente orava e meditava. Então, para que Deus nos dê graça, Sirlei, para cumprir essa expressão bíblica, né, do que é liderança. Que Deus nos livre de sermos tarefeiros, como a gente falou ontem, de forma tão necessária. Não estamos atrás de ser tarefeiros, mas de poder ser uns com os outros e uns aos outros. E o que Deus colocar no seu coração, meu querido? Vamos lá. Pai querido, que bom, Pai, pertencermos ao seu povo. Pertencemos a uma igreja, como sempre falamos, não para diminuir, mas para expressar o que realmente é uma igreja rural. E mesmo assim, Papai, o Senhor tem trazido aquelas pessoas que só quer que estejam conosco nesse pequeno corpo institucional. Obrigado a Deus que temos aprendido. E mesmo eu tendo essa graça, como disse o pastor Marcelo, que é a bênção da longevidade. Pai, como eu sou grato ao Senhor, ó Deus, em ter me conservado saudável, lúcido e de uma forma até, posso dizer, dando frutos, não por mim, mas porque estamos e estou ligado ao Senhor. E o Senhor me poda, nos poda, e sim, papai, estamos para aprender como alunos, como ovelhas de um pastor muito mais jovem do que eu, mas tenho aprendido e aprendo muito. E assim também em relação aos outros pastores, por Deus. Obrigado a Deus, porque está me lembrando agora mesmo, quando o Paulinho falava, daquilo que Pedro falou para Jesus, quando ele incitou os seus discípulos a ir embora, quando foi dito que eram duras as suas palavras, e ele disse que para onde ele iria se só Jesus tem as palavras de vida eterna. E hoje, papai, de manhãzinha, você trouxe ao meu coração, quando eu contemplava a natureza como eu faço todo dia, e te louvo e te agradeço, Deus, por tanta beleza que o Senhor tem feito para nós, ó Pai. Eu pensava no meu coração e o Espírito Santo trouxe ao meu coração. Não for o Senhor, não tem sentido nenhum viver. Não tem, especialmente para quem alcança a longevidade. Não tem sentido, as coisas se vão, os valores se mudam e tudo diminui em termos de valores terrenos. Só o seu reino cresce cada dia mais no nosso entorno, no nosso coração, papai. Então, ajude-me, ajuda-nos, ó Deus, a servir o próximo, servir o seu reino, para que possamos dar frutos mesmo na velhice, possamos ter sonhos mesmo na velhice, que possamos frutificar, como tem aqui no sítio Papai, jabuticabeiras que têm mais de 50 anos, mais 50, 60 anos, e dão jabuticaba mais de uma vez por ano. Ah, pai, eu quero ser uma árvore assim, eu creio que os irmãos também querem. Que sejamos frutíferos todo o tempo que o Senhor nos der nesta terra, papai.
para que possamos, a partir daqui, vivemos o reino para o outro, nos darmos ao outro, ajudarmos o outro, e de uma forma misteriosa, maravilhosa, papai, a gente se completa, ó Deus, se sente satisfeito quando nos prestamos a ajudar o próximo. Não tem sentido a mesmice, o ensimismamento, como diz o Saulinho, papai. Muito obrigado, porque somos discípulos, que aprendemos constantemente. E aprendemos novamente, voltando ao Larry Crabb, como o Saulinho referiu ontem, que eu disse algum tempo atrás, está no livro dele, que a gente não dê as costas para o próximo, mas que a gente vire nossa cadeira para o próximo, para fitar, para observar, para servir, para aprender, para ensinar. Eu quero ser uma água viva até quando me chamaram, papai. Muito obrigado por essa oportunidade de estar sempre aprendendo, sempre discernindo, sempre com os olhos postos e o coração disposto a ter a sabedoria que vem do Espírito Santo, vem do céu, que vem do Senhor. Muito obrigado, eu te louvo, eu engrandeço o teu santo nome, que o Senhor é o sentido da minha vida, o sentido da nossa vida. Em nome de Jesus. Amém, Silezão. Amém, Sirlei. Amém. Obrigado, meu irmão. Amém. E vamos para mais uma oração. E eu vou chamar o Laércio, meu querido Laércio, para se preparar aí, porque também falávamos ontem, como uma expressão do que é o reino de Deus, né, que é prioridade do ser igreja, ou melhor, né? Deixa eu refazer aqui a minha fala, né? Só existe uma igreja genuína e com saúde, né? Não porque ela é perfeita, porque essa igreja ela não existe. Nós falávamos ontem, o dia que você encontrar uma igreja perfeita, não entra nela, né? Pica a mula logo, senão você vai ser a imperfeição dessa igreja, né? Isso tudo para dizer que não existe essa igreja perfeita. A igreja é feita de gente manca, de gente que erra, de gente que perde a paciência, né? Mas que quer viver uma transformação genuína. E a melhor forma, ou a forma mais própria de ser igreja, irmãos, o que constitui uma igreja não é prédio, não é uma geografia, não é um CEP, é a comunhão e o relacionamento. Porque ali Deus ordena a bênção da vida para sempre, como diz o Salmo 133. Né? Sem a comunhão, e aí foi o finalzinho da oração do Sirlei, né? Nós vamos pegar esse gancho aí do livro que a gente vai estudar juntos agora, esse ano, com os líderes, né? Que é o lugar mais seguro da terra, né? Esse uns aos outros, esse olhar nos olhos uns dos outros, esse carregar o fardo uns dos outros, né? Inclusive, como ele trouxe, né? A gente falava disso, sem máscaras, né? Com muita honestidade, podendo suportar uns aos outros em amor. É por isso que dá para ser sem máscara, sem honestidade. Num mundo tão carente de virtudes dessa natureza, a gente falava disso ontem, irmãos, eu quero reiterar isso aqui. A igreja, ela é um expoente de saúde mental, se ela entender o seu propósito. Senão ela vai ser o couro da doença, ela vai continuar adoecendo as pessoas, como o mundo já adoece, né? Então, Laércio, vamos orar com você, para que todos nós, né, essa igreja rural, como o Sirlei bem nos lembrou, e é isso mesmo, né? Essa igreja rural, esse bairro. Tô empolgado aqui, irmãos. Eu sei que eu tô, mas deixa eu falar um trem aqui que é importante. Irmãos, deixa eu falar um negócio aqui para nós, irmãos. Irmãos, o barro é pedagógico. É claro que a gente quer asfalto, irmãos. Mas enquanto o asfalto não vem, não desperdiça o barro, não. Deixa Deus falar com você que essa estrada, deixa essa estrada ministrar na sua vida, esses buracos. Deixa que a nossa ausência ainda de ar-condicionado, esses mosquitos, tudo que a gente vive de desconforto, paralelo à beleza, como o Shirley bem lembrou, da natureza, de tudo, né? Mas deixa que cada detalhe deixe
seja uma manifestação de Deus, não desperdiça não. E isso nos mobilizar nesse lugar de comunhão, né? Vamos orar com você, Laércio, que Deus colocar no seu coração. Vamos lá. Ô Jesus, Senhor, como é bom te ouvir, Senhor. Meu Senhor, nosso Senhor e Salvador Jesus. Que esteja assim, Deus, ó Pai, o nosso ser no Senhor, totalmente ouvintes, ouvindo para discernir, para crescer, aprender, crescer, produzir frutos, como o Sirlei orou, para sermos, Pai, realmente corpo de Cristo, aonde esse mundo vai olhar para nós e vai falar: esse povo é de Deus, esse povo é de Jesus. E não é exatamente na questão de ser melhor, não, Senhor. É para que as pessoas realmente venham conhecer e saber existir nesse lugar de crer e estar caminhando com o Senhor Jesus. E saber que o Senhor fala mesmo, e que o Senhor trabalha na nossa vida, e que a nossa vida realmente, o único sentido de nós estarmos aqui agora de manhã é para o Senhor, nada mais. E ontem aquele filme ali na Jocum, é uma igreja com pouquíssimos membros e os pastores reclamando, e de repente Jesus aparece como um hippie e fala sobre os hippies. Um povo que aos olhos dos pastores daquela igreja não era bem-vindo. Mas Jesus ensinou a como recebê-los. E aquilo ali foi um marco nos Estados Unidos. Aquilo ali foi algo que transformou a vida de milhares e transforma a vida de milhares de pessoas até hoje. E ontem ainda eu vendo esse filme, eu perguntei para o Senhor, falei: Jesus, quantas vezes eu informei alguém, a uma pessoa, quem era o Senhor da forma errada? Quantas vezes eu, na verdade, em vez de eu ensinar, falar realmente, transparecer o amor do Senhor na vida das pessoas, eu foi criar um Jesus que não é nada daquilo. E que o Senhor é um Jesus de amor incondicional. E a gente precisa aprender a ser assim, Pai. E aprender muito com o Senhor sobre o próximo. Meu Deus. E não é nada relacionado a números, mas é a vida daqueles que às vezes julgamos como irmão na igreja, que tem uma dificuldade para estar junto conosco, Pai, em nome de Jesus, que a gente, no mínimo, ore para que a gente entenda realmente como estar com Ele e Ele poder estar com nós. Senhor, o Senhor é o único e nós precisamos aprender com o Senhor Jesus. O Senhor está falando tanto, mas tanto, nos ensinando tanto, Jesus, que eu estou me perdendo comigo mesmo, Pai. E buscando me achar no Senhor para que hoje mesmo, nessa manhã aqui, Pai, eu tire um pouco do meu tempo na vida de um visitante, na vida de pessoas que chegaram há pouco tempo aqui, e como o senhor Leonel, agradecido porque já tem gente ajudando a neta dele a não ficar sozinha aqui em Uberlândia para fazer faculdade. Pai, que a gente seja assim aqui nessa igreja, nesse local, que a gente possa ser acessível às pessoas que chegarem aqui, como corpo de Cristo, como um povo que está aprendendo e que vai abençoar muitas, muitas famílias aqui ainda. Eu creio, Senhor, eu creio. Eu estou vendo isso, Pai. Quantas famílias chegando aqui. Então não me deixe julgá-las, Pai, mas deixe, ó Deus, me ajuda eu amá-las, que é o que eu preciso. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, Laércio. Amém. 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 Amém, irmãos. Vamos ter mais uma oração e eu que vou fazer essa oração aqui, né, por conta do tempo já. Mas sempre aos domingos eu quero resgatar aí
o que a gente cultivou no mês de janeiro, que é orar pelo Brasil, por coisas mais variadas possíveis que nos constituem enquanto nação, que envolve diretamente a mim e a você, né? Essa semana que passou, teve uma declaração, não sei quantos viram isso, talvez um ou outro pode ter visto, porque isso não foi, né, talvez tão revelado assim. Mas eu achei tão, para dizer curioso, né? Tão espantoso, para não dizer curioso, mas espantoso, e ao mesmo tempo fez tanto sentido, né? O irmão, o irmão do ex-ministro Lewandowski, ele soltou a seguinte expressão: no Brasil não existe lei e não existe justiça. Falei, que expressão forte. E vindo de quem? Quer dizer, por que que eu fiz questão de fazer a referência dele? Podia só citar a frase, né? Mas é porque vindo da onde veio, no contexto que está, aí que tem um peso maior, né? Ele é irmão de sangue de alguém que ocupou um cargo por um bom tempo da mais alta corte como a expressão máxima de justiça do nosso país, né? Ou uma expressão que ao mesmo tempo estava ali, né, na mais alta corte de justiça, ou seja, é o suprassumo da justiça humana no Brasil. E ao mesmo tempo, o guardião da Constituição, então, aquele que vai zelar pela lei ou por aquilo que se entende como lei no Brasil. Então, a pessoa vinculada diretamente a ele vai dizer: não, não existe isso aqui. Na verdade, né, irmãos? Você fala, não, mas claro que existe, né? Existe não existindo. Existe no papel, não existindo nas atitudes, nas ações, nas escolhas, na forma de ser daqueles que ocupam o legislativo e o judiciário de maneira geral, claro que guardadas as devidas exceções. Eu quero orar pelo Brasil, irmãos, como um cidadão. Eu quero reiterar aqui que nós não vamos ocupar como igreja de uma fala desproporcional político-partidária. Não é disso que se trata. Eu não estou falando de política aqui, irmãos, nem de partido, porque é ano de eleição. Eu estou falando como cidadão brasileiro, como alguém que está ali daqui a pouco vai fazer sua declaração de imposto de renda, como alguém que tem uma família no Brasil, como alguém que existe aqui no Brasil, em tudo aquilo que me implica como brasileiro, né? E claro, antes de mais nada, antes desse lugar, como um filho de Deus, como um cristão, como alguém que tem uma perspectiva espiritual ou procura ter daquilo que é o mundo e a realidade que eu estou inserido. Então, me permita orar pelo Brasil. Você pode orar aí hoje, mesmo de microfone fechado. Você pode fazer a sua intercessão aí. Nós vamos clamar a Deus pelo Brasil. Pai, eis-nos aqui, Senhor, como temos feito, orando por tantas questões, mas entendemos que faz-se necessário orações intercessórias. Orações que se deslocam de nós, da nossa realidade, e vai de encontro a um outro. E esse outro hoje é o Brasil. É um lugar que a impressão humana que nós temos, a percepção de realidade que nos apetece, Senhor, é que é um lugar sem lei e sem justiça, pelo desfecho de tudo que está acontecendo há tantos anos, pela forma como as coisas são conduzidas por aqueles que se dizem justiça e legislativo. Senhor, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia da quantidade de iniquidade que existe aqui, por não termos uma lei e uma justiça de fato como expressão do posicionamento humano. Ao mesmo tempo, Senhor, que segurança olharmos para Ti e saber que o Senhor é a nossa lei, a nossa justiça. Que segurança, Deus, para nós não temer dia algum, mal algum, porque sabemos quem Tu és. E ao mesmo tempo, Senhor, nós clamamos e te pedimos, vem sobre o Brasil, Pai. Se manifesta no nosso meio. Ajude-nos como nação, Senhor, a reconhecer e a viver princípios que valem a pena, que fazem sentido, Senhor,
a partir da igreja. É meio redundante isso, né, Senhor? Orar para que a igreja viva princípios do reino, mas nós chegamos nesse ponto, Pai, mesmo. A começar em nós, Senhor. Nós não nos isentamos de uma autocrítica. Então, ajude essa igreja brasileira, na qual nós fazemos parte, a existir de acordo com os princípios do reino de Deus. E se o Senhor for servido, Pai, de ter um cristão, alguém que reconhece o Senhor nas instâncias legislativa ou judiciária que seja, Senhor, que eles entendam isso, Pai, e se responsabilizem por isso. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Amém. Amém. Vamos meditar. Hoje nós vamos ter que nos aquietar com um único versículo, porque ele já vai ser suficiente aqui para aquilo que nós vamos nos propor. Evangelho de João, no capítulo 8. Na semana passada nós meditamos aí diretamente numa perspectiva daquilo que envolve, né, a mulher adúltera. E aí o texto segue com Jesus trazendo alguns ensinamentos, um discipulado, né, inclusive com expressões que nós vamos nos apropriar aí, vai virar canções, enfim. E a gente utiliza muito no nosso dia a dia, mas nós vamos secar um pouco essas expressões. Então, Evangelho de João, capítulo 8, hoje somente o versículo 12. Jesus vai dizer o seguinte: de novo, Jesus lhes falou dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Só até aqui. Encontrando Jesus aqui com essa expressão de discipulado, esse ensino perene que ele se lança com seus discípulos, né? Nós temos ele se autoproclamando luz, luz do mundo inteiro. Só que na sequência é aqui que que eu fixei, né, que de certa forma eu acabei me implicando como um cristão, como uma pessoa que é o condicionante que ele traz aqui, dizendo assim, ó, quem me segue não andará nas trevas. A pergunta que eu fui me fazendo e eu quero te fazer nessa manhã é: o que é seguir Jesus? Ainda que pareça óbvio, ela não é tão óbvia assim, talvez. Ou pelo menos as nossas vidas, as nossas escolhas, quem nós temos seguido, né? Vamos falar uma linguagem bem contemporânea, já que redes sociais vai trazendo sinônimo disso, né? Nada contra, viu, irmãos? Fica à vontade, mas deixa eu só usar o símbolo, né? Quem me segue? Você está seguindo quem? Eu fiquei me perguntando, que significa seguir Jesus? Irmãos, quem segue vai atrás. Pensa aí comigo. Quem segue alguma coisa decide ir atrás. Quem não segue, fica quieto, não vai atrás. Se ocupa de outras coisas, ou vai seguir outras coisas, ou vai seguir outras pessoas, né? Seguir outras pessoas. Quem me segue, você sabe que eu fiquei pensando como enquanto igreja, igreja nesse sentido de I maiúsculo, né? Que é a igreja do Senhor, e encontrando a mim e a você aqui em Uberlândia, na nossa pequena comunidade rural, né? Nós temos tido boas oportunidades para segui-lo. Vir aqui todos os dias, só quero que você pense nisso, irmão. Vir aqui todos os dias de manhã, se você e eu estamos com a motivação correta, é segui-lo, é a gente seguir, nos envolvermos e gastar tempo com a palavra, é seguir, priorizar aquilo que envolve esse bom movimento do reino, é seguir. Mas a gente vive um tempo onde nós estamos criando. Isso aqui é um termo que eu
que eu estou desenvolvendo aqui nas minhas reflexões pastorais, tá? Nós criamos um tempo aonde nos é favorável, agora é o termo, uma teologia analgésica. O que que é uma teologia analgésica? Uma teologia de pirona, 1 grama. O que que é uma teologia analgésica? É uma compreensão de que o reino de Deus está comprometido com o meu descanso, com o meu sossego, com o meu prazer, com o meu gozo, né? Com o meu conforto. Por isso que eu falei, deixa o barro ser pedagógico, irmão. Irmãos, eu estava pensando nisso. Existem tantas expressões práticas no nosso dia a dia que nos convida a seguir Jesus. Só tem uma resposta para nós, irmãos, quando nós não seguimos Ele. Só tem uma única opção para que eu e você nos enquadremos quando a gente não segue Ele. Sabe qual que é? Nós não queremos segui-lo. Não tem outra variação. Não tem. Tudo está dado e posto a nós, para que a gente possa conhecê-lo, para que a gente se aproxime, para que a gente veja ele, para que a gente experimente dele. Mas nós criamos uma teologia analgésica, uma teologia que vai nos aliviar, uma teologia que vai dizer, mas não precisa de sacrifício. Não, mas eu não preciso de orar lá, assim, aquele tanto de gente. Eu não preciso levantar cedo. Eu não preciso, né? Deus não quer. O sacrifício ele já fez por mim na cruz. Quer dizer, nós fizemos um sincretismo teológico de péssima qualidade que nos convenceu que a gente pode se iludir de que não seguir ele, na verdade, é porque a gente vai seguir de outra forma. Que bobagem. De primeira categoria. Quem me segue anda na luz, ou quem me segue não anda nas trevas, né? Pelo contrário, terá luz na vida. Vir aqui às manhãs, irmãos, é uma grande oportunidade de segui-lo. Não vir aqui pelas manhãs, por exemplo, de acordo com aquilo que é a sua realidade, dependendo de o que você está se ocupando pelas manhãs, por exemplo, é não querer segui-lo. Estou dando um exemplo só. Isso não nos torna melhores do que ninguém. Lembre-se disso. O dia que você achar que você é melhor do que alguém porque você está vindo aqui de manhã, você já deixou de segui-lo. Aí você começou a seguir a você mesmo. Você está seguindo o seu ensimesmamento. Seguir a Ele e ter um encontro com a luz é reconhecer cada oportunidade que está sendo dada. Isso aqui é uma oportunidade. Daqui a pouco, às 10 horas, é outra oportunidade. No nosso dia a dia existem oportunidades. Os símbolos que existem do barro à natureza, do recurso financeiro à ausência dele, da dor ao alívio, são oportunidades para que a gente siga, para que a gente escolha, para que a gente olhe ao nosso redor e fale assim: é isso que eu devo fazer. Lembre-se disso, seguir envolve movimento, envolve disposição para, envolve deslocamento de si mesmo para ele. Quando você vai seguir alguém caminhando, a pessoa está caminhando, oh, deixa eu te seguir. Você precisa se adequar ao rumo que essa pessoa está indo. Você precisa se ajustar. Ajusta seus passos, ajusta o seu corpo para poder responder o seu desejo de segui-lo. Porque se você fala assim, hoje eu não te sigo, vai sozinho que hoje eu vou do meu jeito, hoje eu vou para outro caminho, hoje eu não vou te seguir.
E esse é o ponto, irmãos. Nós vivemos um tempo aonde nós criamos um jeito de não segui-lo, mas iludidos de que nós estamos seguindo ele. Eu vou repetir isso aqui, irmãos. Isso envolve todos, ninguém sai ileso desse vírus maldito que pode nos acometer a partir da minha vida, passando pelos todos os pastores, alcançando essa base missionária que está aqui do nosso lado e chegando em todos os irmãos, nos líderes de honra, e todos. Ninguém está ileso de ser acometido desse vírus, que é uma compreensão que a gente vai criando a nosso favor, tentando convencer a nós e ao outro. A gente quer convencer principalmente ao outro, né? Acho que a gente está seguindo ele sem segui-lo. Validando comportamentos, escolhas, forma de existir no nosso dia a dia, né? E aí, por que que eu estou denominando uma teologia analgésica, perdão, uma teologia de pirônoma-grama? Porque a essência desse lugar ilusório que a gente criou é deixar nossa vida favorável aqui nessa terra, é deixá-la muito confortável. Ainda que, preste atenção, o reino de Deus, ele também tem descanso. Seguir ele também tem um momento de descanso. Seguir ele também não é se ocupar de uma tarefa ou de tarefas, né, insistentes e desenfreadas. Tem um lugar da tarefa, tem um lugar de fazer, mas tem um lugar de parar. Eu não estou falando disso, irmãos. Eu não estou falando disso. Eu estou falando de como nós temos, sem perceber, ao não segui-lo, andado nas trevas. E andar nas trevas, irmãos, é algo que nos deixa sujeitos a cair. Não é que necessariamente ao andar nas trevas você já vai cair, mas você está muito suscetível para cair. Você está muito suscetível para viver, né, centrado em você mesmo, que como você não está vendo nada, você começa a ter que olhar só para você e valorizar como você está caminhando, né? E aí, às vezes, você vai ter uma sensação que está de pé, de repente você cai, porque você está nas trevas. Porque eu estou nas trevas. Quando eu não sigo Ele, porque Ele é a luz. Todas as manhãs, irmãos, nós temos uma oportunidade para andar na luz, de forma coletiva. Você pode e deve, ao longo da sua semana, dos seus dias, ser intencional e criar espaço na sua agenda, sua rotina, para reiterar esse caminhar na luz, esse seguir Ele. Temos outros movimentos acontecendo. E eu quero que você, né, já caminhando para o final já, irmãos, mas se sinta convidado, como eu me senti lendo esse texto. Quais são as oportunidades que nós temos tido para segui-lo? E como nós estamos respondendo a essas oportunidades? É claro, irmãos, que existem realidades e realidades. Isso aqui não é uma fala, né, selvagem, simplesmente descendo a lei de cima a baixo e doe a quem doer. Não, irmãos, não é isso. Existem exceções em todos os contextos e Deus vai saber quando Ele provar o meu coração e o seu no fogo. Aí, a exceção que nos autoriza de forma genuína a não ocupar esses lugares que a gente tem tido como oportunidade, tá tudo bem. Mas eu não estou falando da exceção, eu estou falando da regra. De como nós, enquanto igreja, estamos criando uma teologia analgésica para justificar não segui-lo, não nos comprometer, não nos envolver mais, não conhecer mais Ele, porque nisto consiste a eternidade, que te conheçam, ó Deus. Eternidade não consiste em fazer tarefa.
Eternidade não consiste em trabalhar, a gente falava disso ontem na reunião de líderes, a qualquer custo. Você pode ser excelente tarefeiro e ainda assim tá andando nas trevas. Você pode ser excelente programador, promovedor de eventos, de movimento gospel. Nós podemos fazer 200 descende. Irmão, nós podemos, porque nós sabemos fazer descende muito bem. E a gente pode fazer um descende. Descende é um movimento mega que a gente tem por aí e que tem um lugar de bênção, naturalmente, guardado as proporções que a gente está falando, tem. Mas a gente sabe fazer descende, irmão. Ah, nós sabemos. Lotar estádio é com a gente mesmo. Mobilizar jovem para tudo quanto é lugar. Blá, 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 blá. Nós conseguimos, irmão. Aí, nós conseguimos. Nós conseguimos fazer a vide, fazer crentão feliz, nós conseguimos fazer filme na Jocum, mesmo chovendo. A gente consegue, irmão. A gente consegue fazer os nossos seminários. Eu consigo fazer os meus seminários de saúde mental e fazer. A gente consegue, irmão. Só que se a gente fizer isso sem seguir ele, entendendo, irmão, vai faltar alguma coisa. Na verdade, não. Falta tudo. Tudo que interessa, que é seguir ele, que é andar na luz. Amém, amados irmãos. Deus te abençoe. Daqui a pouco, se Deus quiser, estaremos juntos ali na celebração, no nosso tempo com o Senhor, tá bom? E amanhã tem mais. Amanhã, só vou dar o spoiler, né? Amanhã é o Rafael da França, tá bom? Vem ouvir o nosso querido Monami, né? Direto da França. Rafael vai estar conduzindo a nossa reunião de oração de amanhã, tá bom? Beijo grande. Tchau. Deus abençoe.